Bom, esse é o nosso último quadro, é o Almoce Conosco, um quadro muito especial em que a gente traz novidades. O Almoce Conosco, a partir de agora, está sendo gravado lá no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no restaurante La Tambuí. Se você ainda não almoçou, pode levantar da poltrona e até lá, é imperdível. O ambiente é requintado e a comida deliciosa. Bom, o nosso diretor executivo, Alex Dias, convidou o deputado distrital eleito pelo Partido Trabalhista Nacional, Rodrigo Germano Delmasso Martins, para falar sobre os seus planos e projetos. Ele foi eleito com mais de 20 mil votos. Ele vai falar sobre tudo isso e muito mais. Então agora, relaxa e assista a esse delicioso e informativo Almoce Conosco. Boa tarde, entendendo esse negócio no quadro Almoce Conosco. Hoje nós temos um grande convidado, Toninho Pop, e o deputado recém-eleito, Rodrigo Delmasso. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Alex. Vamos começar com o deputado pela sua biografia. Conta da sua história, como é que chegou a Brasília, como é que você esteve em Brasília todo esse tempo. Eu nasci em Maringá do Paraná e vim para Brasília com 5 anos de idade. Meu pai trabalhava no ramo de transportes e foi transferido aqui para Brasília. Eu nasci, eu digo o seguinte, fui criado, cresci e me formei em Taguatinga. Toda minha história da minha adolescência, da minha infância, adolescência e juventude foi em Taguatinga. E comecei a militar politicamente, morando em Taguatinga. Foi onde? No colégio? Foi montando Grêmio Estudantil. Montando Grêmio Estudantil. E de lá para cá, como é que foi a sua atuação para a comunidade? Então, eu comecei a atuar no movimento estudantil, fundei Grêmio Estudantis. Quando entrei na faculdade, fundei vários centros acadêmicos e cheguei a ser vice-presidente da União Nacional de Estudantes, vice-presidente da UNE. A minha primeira militância partidária foi no PSDB e fui membro da comissão de jovens que elaborou o atual Estatuto da Juventude. Sim. O Estatuto da Juventude e o Plano Nacional de Juventude. E, deputado, eu não posso deixar de lhe perguntar como é que é essa associação da religiosidade com a vida política? Eu acredito o seguinte, a religiosidade te dá alguns princípios e te dá alguns parâmetros, de atuação de vida mesmo. Rodrigo, dentro disso, eu falo Rodrigo porque eu já conheço o Rodrigo há algum tempo. Somos irmãos. A gente percebe que entre os 10 deputados mais votados, a grande maioria ali é, de certa forma, representante ou tem alguma coisa a ver com a igreja. Há uma capacidade maior dos evangélicos em termos de mobilização? O que acontece? Todos os candidatos do segmento evangélico tinham uma só bandeira, que é a defesa dos valores e os princípios da família. Pelo advento que nós tivemos recentemente da Caixa de Pandora, que grande parte dos envolvidos eram ligados ao segmento, então o segmento teve que se estruturar e teve que ter um discurso, um diálogo com a sociedade. E esse diálogo que foi representado nessas eleições, se você pegar todos os deputados que foram eleitos pelo segmento, que são representantes do segmento, eles tiveram esse mesmo discurso. Defender os valores e os princípios da família e não negociar isso por outras questões. Você passou por algumas secretarias, Na Secretaria de Trabalho foi subsecretário e teve um bom trabalho nesse sentido, Quando eu fui secretário de Trabalho, aqui em Brasília, nós tínhamos um desafio. Nós criamos um programa de qualificação profissional chamado Atenda Trabalhador. O que era esse programa? Esse programa era uma secretaria itinerante que levava cursos de qualificação profissional e todos os serviços da secretaria perto da comunidade. Porque qual é o problema? Muitas pessoas falam assim, mas Brasília tem um desemprego muito alto. Aí eu, uma vez conversando com algumas pessoas, falei, engraçado, que Brasília tem um alto índice de desemprego, mas tem muita vaga. Falta capacitação, né? O que falta é a capacitação, mas não tem curso de qualificação. O que acontece? Qual é o problema? O problema é que as pessoas não conseguem chegar a esse curso. Ou se chegam, não conseguem continuar. Não tem dinheiro para ir. Não tem dinheiro para ir, justamente. Tem dinheiro da passagem? Tem dinheiro da passagem. Muitas vezes a mãe, certo? Que tem uma criança, não consegue deixar o filho dela ou a filha na casa de alguém para fazer o curso. Sim. O que nós fizemos? Esse curso foi na porta da casa da pessoa. Outros estados copiaram a gente. São Paulo copiou, a Prefeitura de São Paulo começou a fazer um programa parecido.
a Prefeitura de Palmas, o governo do estado de Alagoas, começou a fazer o mesmo programa. Por quê? Porque você resolvia o hiato entre o desemprego, entre a qualificação e o desemprego. Ô Rodrigo, você também já passou pela Subsecretaria do Meio Ambiente, mas a sua atuação principal agora como deputado distrital vai ser onde? Olha, o nosso mandato ele vai ser um mandato participativo. Nós vamos utilizar um pouquinho da experiência que nós temos na área de gestão, na área de orçamento, e começar a utilizar o mandato para ouvir as pessoas. Rodrigo, eu vou cortar para chamar os nossos comerciais e você vai falar sobre campanha e a condução do seu mandato depois dos comerciais. Então vamos aos comerciais. Voltamos no Almoço Conosco de hoje, aqui no Latambui, como convidado o deputado Rodrigo Delmasso e nosso querido Toninho Pop. Antônio José. Isso. Deputado, conta pra gente como é que foi a sua campanha. Alex, a campanha foi uma campanha muito bacana. Nós utilizávamos uma comunicação só, ouvindo as pessoas e levando as pessoas a pensar o seguinte: que tipo de sociedade nós queremos viver? Que tipo de cidade nós queremos construir? O que você acha que é o principal problema da nossa cidade? O que mais atrapalha a vida do brasiliense? Falta de gestão. É mesmo? Falta um gerente. Falta um gestor. Né? Porque se a gente falar que Brasília não tem dinheiro, tem dinheiro. O problema da saúde é um problema de gestão. Vou te dar um exemplo simples. O Hospital de Santa Maria, em 2007, quando foi inaugurado, ele foi considerado o melhor hospital do Distrito Federal. Por quê? Porque ele era uma organização social, certo? Que fazia a gestão do hospital e o hospital funcionava. E agora, sob comando do governo, fechou a pediatria. Fechou a pediatria. É loucura. Não é? Então, assim, aí nos leva a pensar o seguinte: por que funcionava antes e por que deixou de funcionar? Um exemplo clássico disso é o Sara Kubitschek. Existe uma gestão diferenciada. Existe uma gestão diferenciada. Então, na área de educação, a mesma forma. Isso. E, deputado, voltando, né, ao que a gente já estava conversando sobre bandeira, quais são as principais bandeiras que o senhor vai defender? Primeiro ponto, a melhoria na gestão, a qualidade da gestão pública, certo? Para que você consiga... Na realidade, o Estado ele precisa ver o cidadão não como um beneficiário. Ele precisa ver um cidadão como um cliente. Você precisa mudar essa visão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos trabalhar nos conceitos para defender os valores e os princípios da família. Ou seja, tudo aquilo que vier como proposta que vai destruir os valores e os princípios da família, nós vamos ser contra. Rodrigo, com relação ao seu alinhamento político, no primeiro turno havia uma coligação do seu partido com o partido do governo e depois você teve um apoio declarado ao governador eleito Rodrigo Hollenberg. Como é que vai ser essa união? Olha, a nossa atuação, eu digo o seguinte: ela vai ser uma atuação que vai propiciar a governabilidade. Nós não vamos ser da situação para se calar com qualquer coisa que venha prejudicar a sociedade, mas também não vamos fazer aquela oposição raivosa que vai ser contra tudo e contra todos. Oposição responsável. Né? Não digo que é uma oposição responsável, é a governabilidade responsável. O que o Hollenberg, né, pregou durante a campanha toda, que ele não negociaria cargo. Né? Você concorda com isso também? Concordo, porque quando você negocia cargo em função de apoio, você acabou de jogar fora a representação da sociedade. E até mesmo a independência do deputado. Você fica refém. Você fica refém. Você não pode, por exemplo, a saúde, um exemplo, está indo mal. Aí você não pode subir na tribuna. Olha, poder você pode, mas na hora que você sobe na tribuna, o diário oficial do outro dia, né? As pessoas que você indicou, enfim. Então, quando ele estabelece essa relação, isso é ótimo. Isso é ótimo que ele dá independência para a Câmara Legislativa, vai compor o seu governo de pessoas técnicas. Parlamentar pode indicar? Pode, mas sem compromisso. Deputado, eu quero agradecer, né, a sua presença, ter aceito o convite da gente, Toninho. Obrigado. Espero que você venha. Estaremos juntos. Isso, ótimo. Então, a sua mensagem, né, uma consideração final, para o pessoal do Tendência de Negócio que assiste, está sempre conosco. É isso aí, Alex, obrigado. Toninho Pop, meu amigo, muito obrigado, viu? Rodrigo. E quero agradecer a você, né? Também quero aqui falar para os nossos eleitores
que acreditaram nesse nosso projeto, que acreditaram que a gente pode mudar essa cidade. E você que é aqui do Tendências de Negócios, quero dizer o seguinte: estou à sua disposição para te ouvir e para lutar para cima de tudo, para que você possa se sentir representado pelas nossas instituições aqui no Distrito Federal. Um abraço e que Deus abençoe. Então agora vamos saborear, né, a comida aqui do Latambui, que é excepcional. Legal.